Vamos lá então, irmãos. O que acontece, irmãos? Por mais recurso natural que você tenha, por mais recurso natural que eu venha a ter, por mais recurso natural que um milionário, bilionário possa ter, tudo isso tem um limite. Dinheiro não compra tudo. Não compra tudo. Eu já citei isso muito no ano passado, retrasado. O dinheiro não conseguiu comprar a saúde da mãe do Luciano Hang da Van. Não falta dinheiro para ele no aspecto. Ele poderia comprar o hospital que a mãe dele estava internada, mas não pôde comprar a respiração, a restauração do pulmão da mãe dele. Então o dinheiro tem limitação. Muitas vezes a gente entra na onda do mundo achando que nós somos pessoas que sem Deus temos toda a condição de fazer tudo aquilo que nós queremos. Se fosse assim, né? Agora na pandemia teria morrido apenas pessoas pobres sem condição financeira de um bom tratamento, mas morreu pessoas em grandes hospitais. Então nós precisamos entender sempre que, por mais recursos naturais que você tem, habilidades técnicas em relação à profissão, currículo que você tem estudado e esteja se capacitando naturalmente, você tem limitações. Você tem limitações naturais, né? Através da sua autodeterminação, que é muito falado hoje, né? E é muito bom ser uma pessoa determinada. Você pode ir muito longe. Agora, com certeza, bem menos do que você poderá ir através de uma ação sobrenatural de Deus. Ontem até estava vendo um irmão lá de São Paulo, muito precioso. Ele colocou uma frase mais ou menos assim. Eu até queria ver certinho a frase que ele colocou. Não é o Adriano Beccari, não é o irmão conhecido de vocês, tá? Então, fique em paz aí, senão você já começa a pensar coisas que... Deixa eu ver se eu acho ele aqui, a frasezinha que ele colocou. Deixa eu ver aqui. Sonhe, idealize, trabalhe e conquiste. Sonhe, idealize, trabalhe e conquiste. Isso aqui é uma frase muito legal, muito boa, tem princípios muito bons. Sonhe, idealize, trabalhe e conquiste. Isso é uma frase muito boa para o coach. Mas faltou aqui algo, faltou elemento de Deus aqui, faltou elemento de o que eu preciso de Deus aqui. Eu sonho, eu idealizo, eu trabalho e eu conquisto. Eu sou eu. Eu faço acontecer. Esse normalmente vai dar certo. Alguém que sonha, idealiza, trabalha e conquista vai chegar em algum lugar. Mas certamente existem coisas, meus irmãos, que nós não vamos conseguir se nós não aprendermos a acessar o sobrenatural. Não vamos conseguir se nós não aprendermos a acessar o sobrenatural. E quando eu digo acessar o sobrenatural, estou falando do poder de Deus. Poder de Deus. E se nós pararmos para meditar o quanto nós temos sido naturais no nosso dia a dia, o quanto nós temos sido naturais e o quanto nós temos deixado de acessar o sobrenatural, mesmo como cristãos, nós acabamos deixando de acessar o sobrenatural. E o sobrenatural nós estamos falando então do poder de Deus, da obra consumada da cruz. E é isso que nós precisamos aprender e acessar e fluir e liberar. Não apenas acessarmos para nós, mas nós precisamos aprender a liberar o sobrenatural. Se nós queremos cumprir a nossa missão, nós precisamos então o quê? Nós precisamos do poder de Deus. Você pode ser bilionário, você pode chegar para um demônio com bilhões na conta e falar assim: eu tenho bilhões na conta, sai em nome dos meus bilhões. Não sai. Não saia. Você pode ser uma pessoa simples, sem muita condição financeira, e você pode operar coisas sobrenaturais. Afinal de contas, qual bilionário que consegue mandar ao mar que ele se acalme? Qual bilionário que naturalmente pode mandar o morto ressuscitar? Então nós precisamos aprender a acessar o sobrenatural se nós queremos cumprir a nossa missão, né? Afinal de contas, as pessoas estão cansadas de palavras vazias. E quando nós olhamos como exemplo, não existe nada que seja um exemplo melhor do que a igreja em Atos. Ela é ainda o melhor modelo de como nós devemos viver como cristãos. E o que nós percebemos
ali na vida daqueles cristãos é que eles viviam naturalmente no sobrenatural. Eles trabalhavam, eles tinham as suas atividades, eles tinham seus encontros com os seus irmãos da fé, eles tinham que lidar com o governo, eles tinham que lidar com as perseguições, eles tinham que lidar com tudo. Mas você vê ali aqueles irmãos operando de forma poderosa no sobrenatural de Deus, né? Eles traziam a realidade dos céus para a terra. E essa é uma missão da igreja muito importante. Nós podemos fazer muitas coisas, é muito importante, né? Naturalmente nós podemos contribuir financeiramente com as pessoas, nós podemos ajudar elas na questão do bem-estar, na questão das coisas básicas da vida, e isso a Bíblia até nos exorta a fazer. Mas essas coisas até as pessoas do mundo podem fazer, até aquelas pessoas que não conhecem a Deus podem fazer, mas tem uma coisa que nós temos uma responsabilidade, é trazer o sobrenatural, é trazer aquilo que está além do natural, além das possibilidades humanas. Nós precisamos ser reconhecidos como aqueles que realmente são aquelas pessoas, né? No natural aí tem as curandeiras, né? Tem até crente que cai nessa, né? De levar em bezendeira, né? De vez em quando o pessoal me conta uma dessa, que ainda tem gente mais velha, principalmente, que ela dificilmente abandona suas crendices, né? É cristão mais a benzedeira, né? É cristão mais a mandinga lá, é mais a... Será que não teve algum irmãozinho aqui nosso que deu uma puladinha de 7 ondinhas lá para ver se dava certo esse ano aí? Ô Jesus, né? Então assim... E nós precisamos, então, olhando para a igreja de Atos, nós podemos ver que é um povo que é um referencial para nós. Todos nós precisamos de referenciais. Existem os bons referenciais e os referenciais que não são tão bons assim. E nós precisamos pegar a realidade da igreja de Atos, né, do livro de Atos, que nós podemos ver ali como é maravilhoso, né, o que acontece de maravilhoso através de pessoas simples, mas que nasceram de novo, pessoas simples que agora se tornaram novas criaturas, pessoas simples que entenderam que agora o Cristo ressurreto habita neles, e eles podem manifestar essa nova vida que eles receberam através do Evangelho. Então isso é muito importante, irmãos. Nós não podemos perder isso no nosso coração. Eu, quando estava lidando ali com aquela situação de enfermidade, né? Inclusive agora, são datas que você precisa até colocar um novo significado para elas, porque dificilmente você esquece delas. Então, há 2 anos atrás, no dia 13, que foi sexta-feira agora, foi o dia que eu tive o AVC. Dificilmente eu vou esquecer desse dia. Então, há 2 anos atrás, né, eu estava lá no Hospital São Paulo. E depois dessa situação, né, muita gente gosta de criticar as pessoas que estão precisando de um milagre, né? Ah, você só vem para Jesus por aquilo que Ele pode dar, não por aquilo que Ele é. Mas aquilo que Ele dá, aquilo que Ele é, fala dele do mesmo jeito. Ou você acha que Jesus nunca repreendeu ninguém que foi procurar Ele com uma necessidade? Jesus, pelo contrário, Ele supriu as necessidades das multidões. Ele supriu, Ele não falou assim, pô, você só quer vir aqui comer pão, você só quer vir aqui receber cura, você só quer aqui receber emprego. É evidentemente que a pessoa que ainda não tem uma grande revelação, ou mesmo que tenha uma grande revelação, se ela está passando por um problema de enfermidade, né? Nós tivemos, infelizmente, o Fábio, né? O Fábio que faleceu essa semana, ali, sei lá o que é do Renan, mas é alguma coisa, pelo menos amigo eu sei que é. Compadre, né? Isso é uma coisa assim meio antiga, mas tudo bem, aleluia, mas é o compadre. Você viu que ninguém está indo no banheiro hoje, né? Está com vergonha, né? O povo está até meio escondido ali hoje, está aberto. O compadre, eu fui visitar ele, né? Tivemos a oportunidade de visitar ele com o Renan. Ele acabou pegando um câncer, foi um pouco descuidado, né? Do ponto de vista natural, e a coisa depois alastrou. E não faz muito tempo eu estive lá com o Renan, foi em dezembro agora, e o câncer foi muito agressivo depois no final e estava definhando. Aí se você perguntasse para o Fábio, para a mãe dele, para aqueles que amam ele, que amavam ele, o que ele mais queria naquele momento? Ele queria a cura do câncer. Agora a grande questão é que isso me chamou muita atenção, né? Me chamou muita atenção.
Nós temos em alguns lugares, então assim, que nós somos aqui a igreja da palavra. Então se você for lá, você vai ver um bom estudo da palavra, você vai ver, né, uma organização de hermenêutica e todas as formas teológicas de explicar a palavra, que é muito bom. Mas você infelizmente vai ver os mesmos que estão se dizendo tão fiéis à palavra, negarem a palavra no seu comportamento. Por quê? Porque a própria palavra diz que o evangelho precisa ser demonstrado com poder, com sinais. E aí eu fiquei pensando, né? Quando você está com câncer, quando você está com uma inflamação na sua artéria cerebral, quando você está passando por um momento de grande dificuldade de saúde, onde você está, grande dificuldade emocional, aí eu fiquei pensando assim, né? Seria muito ruim para mim ir numa igreja muito tradicional, que a Bíblia ali para eles, eles prezam por toda a hermenêutica, mas na verdade você vai lá assim, como diz a turma, uma geladeira. A igreja é uma geladeira. Ou seja, aí eu fiquei vendo assim, que tem parece que eu se gabo que eu sou a igreja da palavra. Outro se gaba porque eu sou a igreja do poder, do fogo, da glória, da unção. Mas também quando você vai ver o cara pregando lá, pelo amor de Deus, tem coisa que não sei de onde que ele tirou aquilo. Então, irmãos, Deus não quer isso. O modelo de Atos era uma igreja da palavra, mas era uma igreja que se movia, a palavra se encarnava, a palavra tornava vida. E por isso que você via os milagres acontecendo poderosamente. E uma das coisas que eu fui estimulado no início do meu ministério, por pertencer a uma igreja pentecostal, que falava muita besteira, mas eles tinham um desejo muito grande por ver ação sobrenatural. Era muito pregado sobre isso, era muito estimulado os jovens sobre isso. Qualquer jovem que se convertia lá, a primeira coisa que ele queria era um dom espiritual. E é interessante que a minha percepção é que mesmo sem muito conhecimento, e claro, sem muito conhecimento depois produz alguns problemas, inclusive a arrogância daqueles que recebem o dom espiritual, mas eu percebia que mesmo sem ter um trilho de cursos, como nós já tivemos tantos cursos, tantos seminários, que é muito bom, mas eu percebia que era mais rápido a resposta daquele que tinha ali uma experiência rapidamente com o sobrenatural de Deus. Você pegava uma pessoa sem muita cultura, como está lá na Bíblia, os iletrados, mas que rapidamente começava a curar o enfermo, expulsar demônio e pregar a palavra com ousadia. Você fala para a pessoa: meu irmão, vou te dar uma oportunidade para você pregar. Eu quero essa oportunidade, pode deixar que eu recebo essa oportunidade. Havia aquele desejo, aquela ousadia por curar os enfermos e expulsar os demônios. E eu comecei o meu ministério, né? Quando eu falo ministério, não é conversão. Eu já era convertido muitos anos, mas quando houve o despertamento para o ministério mesmo, foi ali nesse ambiente onde eu via vários jovens ali indo orar em monte. Eu era um daqueles que ia orar e não importava se estava chovendo, se estava calor, qual que era a temperatura que estava, a gente estava lá orando. Para quê? Para fluir nos dons espirituais. A Bíblia ainda diz, né? Continua dizendo: buscai com zelo os melhores dons. E ao ponto realmente, irmãos, de ter a ousadia para chegar em velório e colocar a mão em pessoas mortas e orar para que elas ressuscitassem. E esse é o modelo que nós percebemos aqui em Atos. Esse é o modelo que nós percebemos em Atos. Nós podemos ter tudo, irmãos. Nós podemos melhorar nossa estrutura física que nós queremos. Nós podemos melhorar todas as áreas naturais. Nós podemos ter cada dia uma sala mais bonita para os kids. E isso as igrejas têm de monte. As estruturas estão cada dia mais modernas e cada dia mais... Eu já fui visitar várias estruturas e não falo mal delas. Gostaria de ter a mesma estrutura que eles têm. Não estou aqui para falar mal da estrutura. Mas o que tem faltado muito é que você vai lá ver muita tinta, muito bonito, som muito moderno, telão muito moderno, mas nós estamos percebendo que essa essência, que Atos não tinha todo esse recurso, não tinha toda essa estrutura, e nem podia ter devido à perseguição, mas eles tinham o poder fluindo, o poder sobrenatural fluindo, ao ponto, né, de Pedro falando: não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda, em nome de Jesus.
Isso é algo maravilhoso, isso é algo poderoso. E é isso que nós queremos ver fluir, amém? Através das nossas vidas. No livro de Atos nós não percebemos que ninguém estava sendo exaltado, por mais que você vê o destaque para um e outro homem. Mas o destaque era mais por aquilo que o Espírito Santo estava fazendo. Eles eram pessoas simples, mas que acreditavam naquilo que Jesus disse sobre eles. Simples, mas que acreditaram naquilo que Jesus disse sobre eles. Amém? Nós podemos perceber que Paulo era aquele que tinha mais cultura, tinha mais títulos no aspecto religioso e natural, mas que diz que tudo isso era esterco, perto do poder de Deus. Então isso é uma coisa muito gloriosa, amém? E a Bíblia é muito clara aqui, em Mateus capítulo 22, verso 29, diz: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras. É um grande erro não conhecer as Escrituras, mas ele não termina aí, nem o poder de Deus. Então nós não devemos achar que uma coisa conflita com a outra. Infelizmente, irmãos que eu admiro tanto como Augusto Nicodemos, que é um dos irmãos muito top, mas é um irmão que acredita no cessacionismo, que é uma coisa muito triste ver um irmão como aquele acreditar nisso. Depois de não ver tantos milagres, eu acredito que eles resolveram criar uma teologia para... Por que não estou vendo tantos milagres? Ao ponto de ter essa doutrina que a maior parte dos irmãos presbiterianos, alguns batistas e etc., acreditam que os milagres cessaram nos apóstolos, que não tem mais milagres. E eles precisam então, não sei quem está fazendo o que Deus está fazendo ao redor do mundo. Quando nós conversamos com o nosso irmão Adilio lá da Indonésia, ele disse que lá não existe como pregar o evangelho se não for com poder. Não existe. E tem testemunhos maravilhosos, muitos ele nem pode ficar contando muito, e muito menos gravando esses testemunhos, por causa da perseguição dos muçulmanos lá no país dele. Mas eu já vi testemunhos ali de homens que eram loucos, realmente totalmente fora de si, que foram totalmente restaurados. Grandes milagres acontecendo ao redor do mundo. E é isso que nós queremos em nome de Jesus. Amém? Agora algumas perguntas para a nossa reflexão aqui nessa manhã. Qual a diferença, entre esses primeiros cristãos e nós? Por que lá estava fluindo tanto milagre e muitas vezes nós não percebemos tantos milagres? O que eles tinham que fez o império se dobrar? Se nós achamos que estamos passando perseguição, a gente nem viu o que é perseguição ainda, irmãos. Mas certamente veremos. Os sinais já estão aí. Os sinais já estão aí. Mas eles estavam diante da maior perseguição do Império Romano. O que Pedro tinha que milhares se convertiam em uma única pregação que ele fez. 3.000, 5.000, Vamos fazer a reunião aqui. Como é que foi o crescimento aí da tua região aí, Pedro? Não, teve aí 2 pancadinhas, nós já fomos para 8.000. Ou seja, que coisa poderosa, E é interessante nós pensarmos como podemos imitar o exemplo deles, O que será que nos impede de vivenciarmos as mesmas experiências que eles provaram? Amém? Eu acho que a primeira coisa, irmãos, antes de falar de alguns princípios que nós encontramos aqui em Atos, era o desejo que eles tinham de fluir em Deus. Não tem como, irmãos. Se você tiver um conformismo, achando que está bom assim, é assim que você vai viver. Mas se você tiver uma inquietação no teu coração, falando: Deus, eu sei que dá para viver mais. Eu sei que eu posso fluir mais, Senhor. Eu sei que pode acontecer mais. Eu sei que a limitação não está no Senhor. O Senhor não é limitado, o Senhor não mudou. Eu quero, Senhor meu Deus, eu quero me abrir para o teu sobrenatural. O que acontece, irmãos? Infelizmente o povo só cai em extremos. Eu percebo os extremos, esse é o grande problema. Talvez você já foi como eu, A minha esposa não pôde casar nem com maquiagem. Porque eu fui criado ali na quadrangular, na verdade, Na verdade, eu fui criado pelos meus pais, Mas ali minha igreja era quadrangular,
Depois eu fui para uma igreja pentecostal que dissidente da Deus é amor. Então os irmãos sabem como é que é. As mulheres, acho que lá as mulheres já podiam tirar o pelo. Não, graças a Deus, Senhor, não, podiam tirar lá, já estavam evoluídas. Mas não podia usar maquiagem, tinha que usar saia. A saia, o salto tinha um limite lá de tamanho que o Espírito Santo aceitava. Então tinha tudo essas loucuras. Aí beleza, isso é tudo doideira, isso é tudo antibíblico, está tudo fora. Aí beleza, a gente vai para o outro lado, né? O outro lado nós começamos a achar, nós podemos tomar um chopp de vinho, um pilce, sei lá o que mais. E beleza, tudo isso aí, se você tem domínio, se você faz isso para a glória de Deus, fique em paz. Amém? Mas o outro lado lá também, pensa num povo consagrado, irmãos. Sabe, na fotinha do Levi, todo ano o Levi faz 12 dias no monte. Não é que você precisa ir no monte, o monte não tem nada especial, mas tem a atitude dele de querer consagrar os primeiros dias do ano a Deus, em buscar a Deus, em ouvir a Deus, em se render a Deus. Então talvez você não é mais, eu não sou mais aquela pessoa que minha esposa não pode mais se arrumar, mas quem sabe eu perdi aquela paixão que eu tinha lá, aquela entrega que eu tinha. Então hoje eu sou o cara moderninho, eu sei, né? Eu sei muita coisa, eu sou descolado, uns dizem eu sou até da graça, mas nós não vemos, irmãos, aquela entrega, aquela paixão, aquela intensidade, aquele fervor que nós encontramos na igreja de Atos. Não queremos essa loucura aqui de coisas que não tem nada a ver, que até fogem da nossa inteligência, mas ao mesmo tempo, irmãos, não podemos perder o fervor. Eu confesso aos irmãos, hoje em dia não é muito fácil você conseguir nem gente para vir fazer uma manutençãozinha aqui no prédio, para ajudar uma tarefa básica. Às vezes a gente coloca no grupo e a maior parte dos irmãos não tem nenhuma disposição. Não estava na programação essa. E eu me questiono sempre a mim, que graça que eu entendi que não conseguiu mexer com as engrenagens do meu ser. Porque nós podemos ser uma igreja de uma liderança forte, que trabalha forte a autoridade e que começa realmente vamos dizer assim, toda família, toda instituição, tudo tem que ter autoridade. Mas não pode ser, nós não queremos ser Alexandre de Moraes aqui, né? Porque, irmão, você acredita que se nós realmente tivermos uma experiência com Deus, isso deve mexer com o nosso ser ao ponto de falar assim, eu quero me entregar a Ti completamente. E não tem como eu ficar nessa pseudo-entrega que eu me entrego a Deus só no quarto, mas não tem ações práticas que reflitam na minha família, que reflitam como eu estou agindo no meu trabalho, expressando Jesus, como eu estou agindo com a minha comunidade de fé, como eu estou agindo com tudo. Então, eu vou falar de mim aqui, depois você pensa sobre você. Eu não sou mais aquela pessoa ignorante em alguns aspectos, mas talvez não sou mais tão fervoroso como era antes. Que tal usar agora a sabedoria que Deus me deu, conhecimento da palavra que Deus me deu, mas com fervor? Com fervor. Isso certamente vai produzir muito impacto. Então você vê os irmãos lá, muitas vezes das igrejas mais tradicionais, conhecem muito a palavra, mas só tem a disposição para ir mal e mal num domingo, sentar lá para ouvir uma pregação. Então nós precisamos, avançar em nome de Jesus. Começo do ano é tempo de reflexão para avançarmos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E qual que são as chaves aqui dessa igreja, né? Qual que são as chaves desses irmãos aqui? Nós poderíamos falar de algumas. Eu acho que esse fervor é uma coisa que nós precisamos estar entendendo aqui. Sabe, irmãos, eu vou repetir o que eu falei no final do ano. Cuidado! Para você não achar que a tua vida é mais difícil que a dos outros.
Vou te dizer, o diabo às vezes não te derruba indo para o mundão, você virando um cara que está aprontando todas, que está fazendo tudo de errado. Não, ele só está satisfeito com a tua mornidão. Ele só está satisfeito com a minha mornidão. Isso para ele já é suficiente. Eu tenho assim me desafiado assim algumas coisas. Sexta-feira o pastor Levi me pediu para ir pregar lá, em cima do horário. Irmão, na igreja do pastor Levi está passando crise, tem muito pouca pessoa lá, muito pouco. Ele disse que está passando uma crise terrível. Só que eu tinha um compromisso com a Celinha, com o Gabriel e com o Miguel. Aí eu falei até para ele assim, como a Celinha falou 5 horas, eu já não acreditei nela. Eu falei, 5 horas, primeiro ela me falou 5. Eu falei, não, 5 horas não vai chegar ninguém lá. Eu falei, isso vai lá para 6. Eu mandei mensagem para ela, já falou 6. Aí eu falei, mas até ir para lá, sexta-feira, eu falei, eu vou acabar não indo lá e não Levi, vou ficar, sabe quando você fica no meio e não vai nenhum? Aí eu falei, pastor Levi, se o senhor não tiver outro mesmo, se o senhor precisar mesmo de mim, eu sou seu servo, eu dou um pulinho lá no aniversário do Miguel, vou ter que sair rapidinho e vou lá ministrar para o senhor. Mas se o senhor quiser marcar comigo na próxima sexta, fica melhor, porque eu atendo melhor essa família, que é importante também, e depois eu vou na outra sexta aí ministrar para vocês. E aconteceu que realmente a gente saiu bem mais tarde porque foi bom, estava fluindo. E além de aniversário tá melhor que a festa do Silvio Santos, irmãos. Você viu o bolinho do Silvio Santos, cara? Rapaz, eu fiquei com pena do Silvio Santos, mano. Aí lá tinha bolo, tinha doce, tinha carne, tinha linguiça, tinha o pai do Portuga, o Portuga pai. Tava todo mundo lá, tava uma benção. Então assim, e pudemos dar atenção, foi bom. E foi uma benção. Mas o que eu coloquei no meu coração? Eu posso colocar de empecilho, minha visão em cima do horário, eu tenho minhas coisas para resolver. Mas se eu quero me consagrar e eu entendo qual é a minha parte no corpo de Cristo que Deus me confiou, então eu preciso responder. Aí tem um outro irmão que é o Alan, né? Que é o irmão do pastor Alex Rangel, que é ali do Cajuru, que faleceu de Covid. Eu já falei deles várias vezes para os irmãos. E ele está plantando uma igreja em Ponta Grossa. Ele mora em Curitiba, vai em Ponta Grossa. Ele pediu para mim, veio na minha casa aqui, final do ano, precisando de ajuda, e falou, eu queria que você me ajudasse no ano que vem. Eu falei, amém, amém. Então, por exemplo, hoje eu vou lá para Ponta Grossa à tarde lá, ajudar essa comunidade. Às vezes só com a presença, irmão, nem que eu não fosse pregar. Só de ser lá com a presença já estimula os irmãos, né? Já estimula. Mas foi uma decisão que eu tomei no meu coração, falar o seguinte, eu quero dar alguns passos. Eu preciso dar alguns passos. Eu preciso colocar o meu dom para funcionar mais. Eu preciso ter uma disposição maior. Eu preciso ter uma entrega maior. Eu preciso ter uma entrega maior. Então, essa é a primeira coisa que nós percebemos, porque o sobrenatural fluía. Havia uma entrega maior. Uma entrega maior, uma busca maior. Então, o problema, irmão, não está lá no teu pilce, não está no teu chopp de vinho, não está pode se tornar. Mas muitas vezes está o seguinte, nessa falta de entrega, de devoção ao Senhor. Todas essas coisas não tem problema em si. Minha esposa passar um batom não tem problema. Na verdade, só ajuda. Aquilo que é bonito já fica mais ainda. Agora, há um problema quando nós só pegamos uma parte da Bíblia que nos convém, mas não pegamos as outras partes que não nos interessam. Essa é a realidade. Nós pegamos a que nos convém, não aquela que nos provoca, aquela que nos tira da zona de conforto. Nós pegamos a parte, nós não damos na lei, nós não damos dízimo, mas nós não pegamos a parte da generosidade. Nós pegamos a parte que nos convém, mas isso é um grande problema. Voltando aqui no ponto que eu quero refrisar aqui, cuidado para você não achar que a sua vida é mais difícil que a dos outros. Porque esse é um grande engano do diabo, dizer que o teu trabalho é mais pesado que o dos outros, que você não tem tanto tempo assim, que a tua vida é difícil e a dos outros é fácil. Esse era o grande problema que as pessoas faziam quando nós tínhamos seminarista, obreiro, tempo integral. A pessoa falava, você é tempo integral, para você é mais fácil. Mas não, isso não é verdade, irmãos. Isso não é verdade. O que era tempo integral tinha os seus desafios.
E na verdade todos nós somos tempo integral, deveríamos ser tempo integral ao Senhor. Então é o seguinte, não, tome cuidado, né? Porque como eu ministrei antes de encerrar o ano, não esqueça que nós estamos rodeados de grande nuvem de testemunhas. E o que significa isso? Que sempre há alguém que nós podemos olhar, que tem as dificuldades maiores que a nossa, poderia ter tudo para desistir, poderia ter tudo para ser negligente, e alguém consagrado e dedicado a Deus. Então nós precisamos, né? Nós somos, até falando com o Thiago Fiuza lá no Rio de Janeiro, ele fala: Cleberson, o grande desafio do Rio de Janeiro chama-se entretenimento. E o grande desafio nosso é entretenimento. Porque, irmãos, hoje nós temos muitas possibilidades de entretenimento. Nós temos entretenimento na televisão, nos aplicativos, nas séries, e tudo isso, veja, que nem tudo que nos atrapalha para o mover de Deus é necessariamente pecado. Pecado moral. Que nós muitas vezes focamos no pecado moral. Esse aqui está traindo, esse aqui está não sei o quê. Mas muitas vezes o que está nos afastando do mover não é algo que necessariamente é pecado, mas é algo que não está equalizado. Então, por exemplo, eu assistir uma luta, eu fazer alguma coisa, não necessariamente é pecado, mas pode se tornar uma pedra de tropeço para aquilo que Deus quer fazer. Né? Trabalhar é pecado? Não, mas pode se tornar uma pedra de tropeço, dependendo se você não equalizar bem as coisas. Então, entretenimento pode se tornar um problema? Pode. Uns irmãos bem joia, não aqui de Curitiba, falaram comigo. Eles ficaram afastados vários anos da igreja, porque eles conseguiram comprar uma fazenda. Depois que eles compraram a fazenda, diz que eles não perceberam quantos anos eles ficaram afastados. Eles começaram um pouquinho, daqui a pouquinho eles vinham um culto sim, outro não, daqui a pouquinho 2 não e outro sim, daqui a pouquinho eles ficaram vários anos, ao ponto que o filho deles falou lá um número, que é bem assim, coisa mais de 10 anos. Eles falaram: você está doido? Você está doido, não ficamos tanto tempo. Quando foram contar, foi isso mesmo. Porque toda semana, né? Não, a semana nós temos que limpar lá. Mas domingo nós vamos levar a tia Joaninha que quer conhecer lá. A tia Joaninha gostou tanto que quer ir todo domingo. E o entretenimento foi pegando, irmão. O entretenimento foi pegando ao ponto que afastou eles do mover de Deus. E eles, resumindo, a grande graça de Deus foi que eles perderam a chácara. A fazenda, era uma fazenda, tá? Perderam a fazenda. Que bom para eles. Que bom que eles perderam a fazenda. Por quê? Porque era para eles um problema. Então, entretenimento é um problema, porque você fica lá. Talvez alguém hoje não pôde vir porque estava numa série tão top essa madrugada que não conseguiu acordar agora de manhã para poder fazer parte da reunião. Amém? Então, não ache que a sua vida é a mais difícil no mundo. Certamente tem pessoas com mais dificuldade que você, certamente existem pessoas que têm mais limitações do que você e estão respondendo a Deus, e nós precisamos responder a Deus também. Amém? E o que nós percebemos aqui nessa igreja? Eu vou focar aqui no tema, no ponto 2, porque eu acabei gastando muito tempo com a introdução, mas tá bom, não tem problema. O que fazia aquela igreja fluir em Deus no sobrenatural, acessar o sobrenatural? Eles criam na palavra e ensinavam a palavra. Eles eram dedicados à palavra. Irmãos, nós temos que ficar incomodados de não sermos estudiosos da palavra. Você, como marido, na sua casa, você tem que ficar incomodado, não ter capacitação para ensinar o seu filho e a sua esposa a palavra. A tua casa tem que ser permeada pela palavra. E nós, como brasileiros, temos um desafio a mais, né? Que é termos disciplina. E conforme a cultura é mais baixa, talvez você não teve a graça de ter pais que te estimularam a leitura. Porque quando você vê classe média alta, normalmente os pais ali já têm aquilo, já é uma cultura da família. Estimular a leitura. Eu estava vendo uma irmã que já até ministrou para nós anos atrás, agora ela está casada, até a Marcinha,
que ela morava em Florianópolis, em Fortaleza, e agora está morando em Florianópolis, que ela casou ali com o filho de um pastor. E ela ali tem um filho com uma grande dificuldade, o autismo muito alto, um grau muito difícil, realmente é muito difícil. Ela faz tratamento pesado, não é fácil para ela, mas você vê a alegria dela de cuidar do filho dela. Ela tem 2 filhos, e como ela estimula eles na leitura. Oi? Oi? Ah, agora está no terceiro, a benção, essa irmã realmente... Pensa numa mulher consagrada para ensinar os filhos, e eles estão lá e apoia a leitura, incentiva a leitura desde pequenininho com livrinhos de criança, estimulando o hábito da leitura, E hoje é muito fácil, você tem que lidar com seus filhos enquanto eles não amadurecem, é na troca. Ah, você quer o celular? Beleza, vamos ler aqui, depois você vai explicar para mim como é que foi a leitura, depois nós vamos aqui liberar tanto tempo. Não tem não tem nada disso. Não fez aqui, não tem isso aqui. Ah, vamos jogar no chão, não tem problema, pode se jogar, pode ficar chorando. Nunca esqueço do pai do Henrique, o pastor Ademir, falecido, que uma vez deixou a filha dele chorando 4 horas. Falou assim, vai chorar. A esposa não aguentava, ele falou assim, pode sair. Hoje ela vai aprender o que é obedecer. Pode sair, vai passear, ela vai ficar aqui comigo, ela não vai ganhar o que ela quer, ela vai chorar aqui 4, 5 horas. Quanto tempo foi? Ele falou que foi 4 horas. Ele deixou ela chorando. Porque ele tinha que ensinar ali uma lição para aquela criança. Agora, o que é importante então, irmãos? Nós temos dificuldade, né? A nossa comunidade está com o objetivo, né, de ler um capítulo por dia. Não é nada absurdo, mas muitas vezes nós falhamos. É ou não é? Por quê, irmãos? Por falta de hábito. Mas aquilo que eu ministrei no final do ano passado, tente outra vez. Então esse era um dos grandes segredos daquela igreja. Eles eram cheios da palavra. Agora, a Bíblia pode se tornar para você um livro de informação e não de transformação. O que é um livro de informação? Eu leio aqui o capítulo e, o que tem a ver com a minha vida isso? Eu penso, rapaz, se o fulano tivesse lido, se o Beltrano tivesse lido, se o fulano tivesse no culto. Mas agora, quando eu leio aquilo falando, o Espírito Santo fala comigo. Qual é a correção que o Senhor está trazendo para mim? Qual é a correção, né? O que o Senhor falou comigo? Qual é a correção que o Senhor quer trazer para mim a partir de hoje? Qual é a mudança? Qual é a atitude que vai ser produzida na minha vida a partir de hoje? Então nós temos que ser cheio da palavra, cheio da palavra. Isso é fundamental. Agora, outra coisa importante que eu quero frisar nessa manhã, eles estavam cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Isso é uma coisa muito importante. Irmãos, se nós olharmos a importância do Espírito Santo no ministério de Jesus e na igreja primitiva, vamos ver que esse é o grande problema da igreja atual. É a ausência do enchimento do Espírito Santo. A primeira coisa que Deus se preocupou que acontecesse com Paulo depois da conversão foi o quê? Foi que ele fizesse um seminário. Não, olha que coisa interessante. A primeira coisa que aconteceu na vida de Saulo, depois que ele virou Paulo, a primeira coisa foi que ele fosse cheio do Espírito Santo. Primeira coisa foi ser cheio do Espírito Santo. Irmãos, a Assembleia de Deus revolucionou o Brasil. Onde qualquer biboca, se você vai para São Paulo, você vê um barranco lá. De um lado você vê a congregação cristã, do outro lado você vê a Assembleia de Deus. E um brigando com a outra. Eu acho que até cresceram, porque falou, abriu a congregação lá, a Assembleia chegava. Ou se abria a congregação primeiro, a Assembleia chegava depois. Mas tinha uma coisa, qual que era o treinamento da Assembleia de Deus? Ser cheio do Espírito Santo. Meu irmão, e como o Brasil estava se desenvolvendo, o que acontecia? O cara se mudava lá, o João é um dos fundadores de um bairro ali na Fazenda Rio Grande, né? Ou seja, depois o Bruno foi para perto lá, mas o João é o fundador lá, tá? Tem que respeitar ele. Então, se tiver uma plaquinha daqui a alguns anos e vem o João, a sua família e tal, e se mudar. Então, assim, era mais ou menos assim, irmãos. Chegou o João, chegou a família dele. O que era o curso? Cheio do Espírito Santo, cuspindo fogo, canelinha de fogo. O que acontecia?
A partir da casa deles, eles começavam a pregar o evangelho. Daqui a pouco, como a região era nova, eles já compravam um terreno e já levantavam um prédio. E na verdade, de madeira da Assembleia de Deus, uma casa lá de madeira da Assembleia de Deus, começava lá, colocava a plaquinha e começou a obra aqui já. Não tinha muito curso, não tinha dinheiro da série, não tinha nada, os irmãozinhos lá mesmo, já começava, o negócio fervia. Depois que eles começaram, vamos dizer, a tornar a coisa mais organizada, se você vê o ritmo da Assembleia de Deus de crescimento hoje é lento. Normalmente eles estão gastando um ano inteiro, é tudo muito legal, mas não é prioridade. A orquestra lá está ensaiando o ano inteiro para cantar no Natal. O ano inteiro brigando lá para cantar no playback. Antes não, o povo se espalhava e ia para as casas simples. Eu lembro quando o seu Zé estava ali na casa do André, ou o André estava na casa do seu Zé. Os dois, né? Os dois. Aí tá, o senhor, 92 anos, o André já dá 97. O André sempre aumenta a idade. O cara está com 92, vai para 97. Aí tá, irmãos, simples. Mas eu passando aquela tribulação, falei, ô seu Zé, ora aqui por mim. Ele já orou lá na simplicidade, mas tenho certeza que saiu virtude. Por quê, irmãos? Porque a essência da igreja é o enchimento do Espírito Santo. Paulo era alguém que tinha um ministério que fluía no poder do Espírito Santo. Olha o que o texto diz: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, este crucificado. Eu estive convosco em fraqueza, em temor, em grande temor. Ele não deixou nenhum sentimento dominar ele. Tinha temor, tinha tudo isso aí, mas os sentimentos não dominaram ele. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Glória a Deus. Irmãos, ninguém fazia nada na igreja primitiva se não fosse cheio do Espírito Santo. Hoje, irmãos, nós chamamos de acolhedores, mas na verdade a Bíblia chama de diáconos. Hoje vamos aproveitar um dia e dar umas pauladinhas aí. Até para acolhimento às vezes é difícil, né, irmãos? Marcamos, irmãos, a nossa home onde está aqui 8 horas. Rapaz, para chegar um gato pingado ali, tem que mudar, nós temos que mudar isso aí. Os diáconos lá, irmãos, para fazer essa função que muitas vezes nós desvalorizamos, talvez porque está faltando nós levantar os diáconos. Que diácono ficou, agora a coisa chique, né, nas igrejas. Você é o diácono, tem igreja que tem roupa muito bonita para o diácono, o cara quer ser diácono porque a roupa é top. Tem churrasco no final do ano para os diáconos. Mas o que deve nos mover não é isso não, podemos fazer tudo isso. Você é diácono a partir de hoje, então. Aleluia. Diácono Renan, imagine, chamando a tua família aqui para falar, eu era um bêbado, agora sou um diácono. É ou não é? Mas é legal, né? Diácono. Os irmãos, alguns queriam ser obreiro, não sei se é porque queria trabalhar muito para Jesus ou porque era legal o dia que nós chamávamos todo mundo, filmava. Agora não chamarás mais isso, você agora é obreiro. E vai limpar o banheiro. Eu percebi isso aí, quando você diminui esses momentos de consagração, de chamar de pastor, parece que tem aqueles que foram chamados por Deus para ser, parece que não querem ser mais. Mas olha que coisa interessante, para selecionar os diáconos, olha as qualificações. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos este serviço. Qual que era o serviço? Distribuição de alimento. O cara, para distribuir alimentos na igreja primitiva, tinha que ser cheio do Espírito Santo.
cheio do Espírito Santo. Ninguém fazia nada se não fosse cheio do Espírito Santo. Todos precisavam ser cheios do Espírito Santo. É por isso que a primeira coisa que aconteceu, a Bíblia fala, não vão para lugar nenhum, não vos ausenteis de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu esqueci o nome de uma mulher que impactou muito as nações. O curso dela era o seguinte: a cada 3 ou 6 meses ela reunia o povo para ser cheio do Espírito Santo. E depois ela falava, vai, e volta aqui daqui 3 meses e conta para nós o que Deus fez através da sua vida. Eu gosto de ver o Renan, né? Que isso, graças a Deus, ele está tendo atitude avançando. Mas normalmente ele gosta de falar, eu sou um novo convertido, eu sou novo, né? Tem irmão que está 10 anos que é o novo. O novo é mais ou menos dizendo assim, não é o caso do Renan, graças a Deus, que pelo tempo de conversão, a gente vê que é o Espírito Santo mesmo, a dedicação, a entrega a Deus que faz a diferença. Está lá com a Rome lá, uma bênção, bem gostoso de ir lá na reunião deles, sempre estão muito animados. E é uma bênção, graças a Deus, com a sua esposa. Mas de vez em quando ele fala que sou novo, né? Sou novo é tipo assim, não cobra muito não. Aí os novos lá de Atos só ressuscitavam mortos, os novos. Os velhos fugiam da perseguição. Se nós olharmos aqui, irmãos, havia muita afluência sobrenatural nessa igreja. Essa igreja não fazia nada sem a direção do Espírito. Nada. E percorrendo, aqui fala o texto, várias regiões eles percorreram aqui em Atos 16. À noite sobrevém a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava de pé. E lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Ali o versículo anterior diz, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Eles queriam para uma região, o Espírito Santo não permitiu, o Espírito Santo mandou eles para outra região. Resumindo, por causa do horário. Ou seja, nem a boa vontade de pregar o Evangelho, era simplesmente, eles eram motivados por boa vontade, porque eles queriam fazer alguma coisa. Eles tinham uma boa intenção, o Espírito Santo falou, não vão para lá, vocês vão para outra região. Tudo era guiado pelo Espírito Santo. Tudo era guiado pelo Espírito Santo. Irmãos, não existe fruto, que é o amor, sem o Espírito Santo. Não existe dons espirituais sem o Espírito Santo, porque os dons são do Espírito. Você sabia que você não tem a capacidade de vencer a carne? Quem vence a carne é o Espírito Santo. Nós muitas vezes ficamos focados em vencer a carne. E o que nós deveríamos ficar focados é encher do Espírito Santo. Se o cara está lá na carne, se embebedando, se o cara está na carne usando drogas, se o cara está na carne em outras áreas que seja, produzindo confusão, e ele quer verdadeiramente, sinceramente, uma mudança de vida, ele devia esquecer das drogas, esquecer de tudo isso aí e se encher do Espírito. O Tiago Fiuza, que é um testemunho, ele ficou 1 ano usando drogas, depois da conversão dele, 1 ano. Mas ele não se preocupava com as drogas, ele só se preocupou em ter relacionamento com Jesus. Nós muitas vezes focamos na droga, focamos na mudança pela força do braço. Fique com a tua droga, fique lá com as tuas mentiras. Você quer mudar mesmo? Foca no Espírito Santo, foca em Jesus. Eu já contei isso para os irmãos aqui, esse testemunho, que o pastor meu sempre falava, que ele nunca deixou o cigarro que deixou ele. Porque nós achamos que pela nossa própria força vamos conseguir vencer a carne. Mas quem vence a carne é o Espírito Santo. Tudo é pelo Espírito, tudo é pelo Espírito. Quer vencer seus temperamentos inconsistentes, incoerentes? Se encha do Espírito Santo. Se relacione com Jesus, se relacione com a igreja. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. É andando no espírito que nós não vamos seguir aquilo que a carne diz. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estas se opõem uma à outra, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei.
Porque as obras da carne são manifestas. Aí fala aqui, né? As obras da carne. Mas o fruto do Espírito, o Espírito é um fruto. A carne é obra. A carne diz tudo aquilo que você faz no teu esforço próprio. Até coisas boas feitas sem o enchimento do Espírito são carne, porque vão trazer glória para você. Mas o fruto do Espírito é amor. Por exemplo, você está cheio de medo, você está cheio de preocupação, deixe isso de lado. Foca no Espírito. Foca no relacionamento com Jesus. E deixa que essas coisas vão fluindo naturalmente. Em nome de Jesus. Amém?